Olá, sejam todas bem-vindas ao nosso projeto Mulheres Semeadoras. Esse programa ele foi criado e pensado em ajudar você, mulher que quer empreender ou já empreende, tem encontrado dificuldades em caminhar sozinha. Quando nós pensamos em montar esse projeto, ele na verdade foi pensado no coração de Deus para que você não caminhe mais sozinha. E nós vamos abrir esse programa com chave de ouro, porque a nossa entrevistada de hoje, quando eu falei para ela que ela ia ser a primeira, não foi à toa, porque nesse programa ela vai contar toda a história dela, né? Para poder te incentivar, o testemunho dela, do que Deus fez na vida dela. Então, convide outras mulheres a assistirem, comentem também, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, porque olha o que Deus fez na vida dela, é o mesmo Deus que vai fazer na sua vida. E a entrevistada de hoje é a Daiane Prates. Dai, prazer, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado fazer essa entrevista, contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, do que Deus fez na sua vida. E falar para outras mulheres que até mesmo pensam em desistir ou pararam no caminho, mulheres que não vê mais perspectiva de vida. E conta um pouquinho para elas, né, de como que elas podem dar os primeiros passos, quando vierem os momentos difíceis, né, a gente vai falar também da fé, quanto é importante a fé. Para quem não conhece, a Dai, ela é mãe solo, ela tem 3 filhos lindos. A Dai é empreendedora, ela é cristã, ela ama fazer trabalho com mulheres. Estou muito feliz. Primeiramente, eu estou muito feliz por esse convite. Quando a Elizabeth falou comigo desse projeto, é claro que eu disse sim, porque eu entendo que antes desse projeto chegar no coração dela, esse projeto ele já tinha sido direcionado de Deus, né? Porque eu e ela sempre falamos referente a fazer um projeto para mulheres. E eu me sinto muito privilegiada por esse convite, poder falar para vocês um pouquinho da minha história, contar um pouquinho sobre mim. E o que eu tenho a dizer, né? Como a Elizabeth falou, sou mãe solo, mãe de 3 filhos. Não é fácil, muitas pessoas às vezes olham aí por fora, né? Olha na internet, pensa assim, nossa, deve ser muito fácil. Não, não foi fácil. O meu processo na caminhada aí, tendo que cuidar de 3 filhos sozinha. Mas o primeiro passo é nunca deixar de buscar a Deus, pedir a ajuda de Deus, pedir para que Deus seja a base de tudo. Então, todas as vezes eu, como mãe solo, eu sempre segurei na mão de Deus para que Ele me ajudasse. Dai, conta pra gente quem é você, o que você faz e como a sua jornada como mãe solo começou. Eu me chamo Daiane Prates, eu sou cristã, tenho 34 anos, sou mãe de 3 filhos, eu sou empreendedora, eu trabalho fora, além do empreendedorismo, eu também trabalho em uma clínica odontológica e de estética. Minha jornada no empreendedorismo começou desde muito pequena, aonde eu vi o meu pai no comércio, o meu pai sempre comerciante. E ali eu cresci no mundo do comércio, apaixonada por vendas, apaixonada por pessoas. Aprendi muito com meu pai a comprar e vender. Sempre gostei desse lado do empreendedorismo, de comprar e vender. Eu muito pequena, eu acompanhava o meu pai ali, indo fazer as compras para a loja dele. Então eu fui crescendo e fui gostando do mundo da moda, aonde as minhas amigas falavam assim, Dai, por que você não compra para poder vender também? E aí eu comecei a comprar e vender. Comecei a trabalhar como empreendedora, só que também tem essa, né, de eu ser a mãe solo. Vamos para a segunda pergunta aqui com a Dai. Dai, como que foi conciliar o papel de mãe com o desejo de empreender? Como que você, que muitas têm muitas dificuldades, para você, como que foi empreender sendo mãe? Então, não foi fácil, ainda mais sendo a mãe solo, né? Não foi fácil porque muitas vezes eu tinha que sair para fora para estar indo aí fazer compra. Não trabalhava só com empreendedorismo, sendo a mãe solo, eu não trabalhava no emprego só, trabalhava para mim e trabalhava também fora. Então não foi nada fácil, era muito difícil eu ter que sair e deixar as crianças muitas vezes sozinha, ter que deixar as crianças ali sem os meus olhos, sem a minha proteção. Então isso me doía muito, me machucava. Para você também que é mãe aí, que às vezes se sente, tem esse sentimento,
saiba que eu também carreguei esse sentimento por muito tempo e era um sentimento muito doído, porque eu tinha que trabalhar, não tinha o que fazer, mas eu tinha que estar lá fora trabalhando para trazer o sustento para minha casa, para os meus filhos, para dar o melhor para eles. Então, muitas vezes as pessoas olham, às vezes vê, né, às vezes a aparência, vê que a gente está ali, mas eu também passei por toda essa dificuldade. Também foi bem difícil para mim poder conseguir conciliar tudo isso, o empreendedorismo sendo mãe solo. A gente imagina, porque não é fácil mesmo. Dai, fala para essas mulheres que estão te assistindo, qual foi o momento mais desafiador que você enfrentou até aqui? Para mim, o mais desafiador foi quando eu me vi totalmente sozinha, tendo que cuidar ali das crianças, totalmente sozinha mesmo. Eu falo sozinha aqui na Terra porque hoje eu vejo o quanto Deus foi bom na minha vida e que Ele estava ali, ainda que eu achasse que eu estivesse sozinha. Mas eu senti muitos medos quando eu tive que ficar só, cuidar daquelas crianças sozinha. Por quê? Porque eu sentia medo do futuro, eu tinha medo de como eles iriam crescer, como que eu iria conseguir educar aquelas crianças sozinha. Tudo mudou na nossa vida, né? A gente tinha um padrão de vida, depois mudou, e ali eu me vi sem condições financeiras, os meus filhos fora da escola particular, fora de tudo aquilo que eles tinham. Então eu comecei a sentir medo por conta das influências deles, né, na escola pública, e aquilo começou a me gerar muita insegurança e eu comecei a sentir um momento bem desafiador, aonde aquele momento ali eu tive que me ressignificar, eu tive que me refazer tudo novamente e ter vivido esse momento, ele me fortaleceu muito. Esse momento lá atrás foi muito difícil, mas eu vejo hoje que aquele momento foi muito importante para minha vida e para meus filhos hoje. Graças a Deus por isso, né? Porque através de tudo que você passou, hoje você pode aconselhar muitas mulheres que estão passando por isso e nem sabem o que vão fazer ou como fazer para sair dessa situação. E o que eu digo é sempre busque, se apegue a Deus, porque quando a gente busca Ele, não tem como não dar certo, não tem como. Eu falo que foi Ele segurando a minha mão, me ensinando, eu sempre pedindo, né, para Ele me direcionar e me ajudar nessa questão. Bom, vamos falar um pouquinho dos desafios reais. Eu vou te fazer algumas perguntas como primeiro bloco. Dai, você teve dias em que você já pensou em desistir? Se sim, conta pra gente o que te manteve de pé. Sim, com certeza. Teve dias que foram muito desafiadores, que eu tive muita vontade de desistir. Tinha dias que eu falava, nossa, eu não vou aguentar. Mas o que me manteve de pé foi a minha fé. A minha fé, a forma que a minha amizade que eu tenho com Deus. Eu falo que eu tenho uma amizade com Deus muito linda e eu acho que isso que me manteve de pé, porque teve muitas vezes ali que eu me peguei em situações que eu falava, eu não vou conseguir. E era onde eu ouvia a voz dele dizer e falava, levanta, levanta que você vai conseguir. Então a minha fé, eu acredito que foi a base para que eu não desistisse. Como é lidar com o julgamento das pessoas? Lá atrás já sofri muito com isso, lá atrás, quando eu não me conhecia verdadeiramente, quando eu não sabia realmente quem eu era, não conhecia a minha verdadeira identidade. Aí conta pra gente como é lidar com o julgamento das pessoas. Lá atrás eu não sabia lidar com o julgamento das pessoas, era bem difícil porque eu não me conhecia verdadeiramente, eu não tinha minha verdadeira identidade. Então, não sabia quem eu era em Deus, né? E quando a gente tem a nossa verdadeira identidade, a gente se conhece e a gente aprende a lidar com julgamentos, a gente entende que aqueles julgamentos que as pessoas fazem ao nosso respeito não dizem sobre nós, mas sim sobre, às vezes, a própria pessoa que está julgando. Então, hoje eu aprendi a lidar com esse julgamento. Hoje, para mim, o que me julgam, o que dizem, não me incomoda. Tem muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive, que elas, ao ouvirem julgamento, elas ficam paralisadas, até mesmo no propósito que Deus tem para elas. O julgamento é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente você que está assistindo agora, que está passando por isso. Foi julgada porque se divorciou, porque está passando por algum problema. Olha, pega tudo isso e joga no lixo, porque o que falam de você não é aquilo que Deus pensa sobre você ou criou sobre você, né, Nai? Exatamente.
Dai, que conselho você dá para uma mãe solo que quer empreender, mas tem medo? Eu acredito que o conselho é que você tenha coragem, seja corajosa, porque precisa de coragem. Muitas vezes você vai ter medo, porque muitas vezes eu sentia muito medo, mas eu ia com medo mesmo. Ainda que eu tivesse medo, eu ia lá e falava eu vou e eu vou conseguir. E todas as vezes ali eu via a mão de Deus, a providência de Deus, através do meu ato de coragem. Então tenha coragem e vá em frente. Sim. E para a gente concluir esse bloco aqui, Dai, tem uma frase que eu quero que você leia para elas, para que essas mulheres possam guardar no coração delas, que é essa frase aqui. Você não precisa ser perfeita, você só precisa ser obediente. Olha essa frase para você, hein? Vamos falar agora sobre fé nos negócios. Dai, como a sua fé impacta o seu jeito de empreender? Eu acredito que a minha fé ela impacta quando eu coloco aquele amor que vem de Deus em tudo que eu faço, porque eu costumo dizer que tudo que eu faço, eu não faço somente pensando no recurso financeiro, é claro que nós precisamos, mas eu penso o que Deus gostaria, o que Ele espera de mim. Então, quando eu vou buscar uma roupa para uma mulher, que eu vou vestir uma mulher, eu não estou indo vestir pensando só no financeiro. Eu estou indo vestir aquela mulher, comprar roupa para ver aquela mulher com aquela autoestima elevada, para ver aquela mulher bem vestida, aquela mulher satisfeita. Então, eu vejo que isso que me move é a minha fé. É minha fé em Deus, é Ele que me leva a fazer essas coisas, também tendo honestidade naquilo que eu faço, vivendo dentro da honestidade que Deus me dá. Dai, você ora antes de tomar as decisões no seu negócio? Sim, sem oração nada flui, porque eu costumo dizer para todas as pessoas que nada é de mim, nada vem de mim, porque se não é Ele, nada flui. Então, em tudo que eu faço, eu apresento a Ele para ter a certeza se a direção vem dele, se a direção, então, a oração ela é muito importante. E sempre que eu vou fazer algo, eu apresento a Ele. Corretíssimo. Vamos para a nossa terceira pergunta. Já teve testemunhos de provisão ou milagres nesse processo para ajudar aí essa mulher que está passando por um processo agora, que fala, meu Deus, e agora? Ouve esse testemunho, porque eu tenho certeza que ela vai contar agora para vocês. Já teve muitos testemunhos. Eu falo que se fosse para mim ficar aqui, eu ia ficar muito tempo contando os testemunhos, sabe? Eu falo que teve momentos, como a Elizabeth perguntou se eu já quis desistir, teve momentos que sim. Mas aí eu vi ali a mão de Deus providenciando, sabe? Onde eu não tinha recurso, Ele trouxe o recurso para que eu pudesse empreender. Aonde Ele falava assim, ó, pega esses 500, faz 1.000, pega e virou 1.000, daqui a pouco Ele faz 2.000. Aí eu falo, eu não tinha nada. E aí de repente quando eu vejo um milagre, então assim, o milagre aconteceu. E eu vejo isso como uma grande provisão e milagre. Amém. A sua forma de cuidar de si mesma no meio de tudo isso. Mãe, empreende, e aí surge aquele momento, eu preciso cuidar de mim agora. Como que é esse processo para você? Esse processo para mim, hoje ele se torna mais tranquilo, porque hoje eu entendo, muitas vezes eu me culpava quando eu estava cuidando de mim, eu sei que muitas mães se culpam, muitas pessoas às vezes pensam assim, nossa, ela tá toda cuidada, e a gente tem esse direito, a gente tem que se cuidar sim, porque quando a gente cuida da gente, a gente consegue cuidar do outro, porque não adianta você cuidar do outro e não cuidar de si. Então eu comecei a entender que esse autocuidado comigo mesmo, ele é muito importante, porque se eu estou bem, eu consigo fazer todos que estão à minha volta ficar bem também. Isso mesmo. E o que você dirá para quem acha que não dá para empreender sozinha? Tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas eu não consigo empreender sozinha. Coloca 1.001 obstáculos para não empreender, porque tem medo, porque acha que é aquilo. Você pode falar para gente, qual é esse conselho? Dê o passo, que Deus te dará o chão. Quando você der o passo, Deus vai te dar o chão. Não tenha medo, porque é possível empreender sozinha, sim. É só você ter coragem e ter disposição que você consegue. Você é uma semeadora. Mesmo sozinha, mesmo cansada, mesmo com medo, você continua plantando.
Dai, baseado nesta palavra que eu falei agora, que palavra você vai deixar para outras mulheres que estão nos assistindo e sentem que estão plantando sozinhas? Não desanime, seja fortes e corajosa, porque o Senhor é com vocês, porque Ele foi comigo. E todas as vezes que eu me senti frágil, que eu me senti enfraquecida, eu lembrei dessa palavra, que Ele era comigo para me ser forte e corajosa. Então, assim, se você tem se sentido sozinha, saiba que Ele é com você. Como eu disse ali, dê o passo e Ele te dá o chão. Então, não desanime, quando as coisas parecerem que não está dando certo, continue. Porque foi assim comigo também. Muitas vezes eu falava assim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E ali eu falava, não, eu vou, eu me levantava novamente. E foi, cada dia as coisas foram se encaixando, foram indo para o seu devido lugar. Então, assim, mulheres, não é só vocês que têm esse sentimento, talvez vocês estão olhando para mim e falando assim, nossa, mas sempre foi assim, ela conseguiu? Não, teve os momentos de muita dificuldade, teve momentos muito difíceis, ainda tem momentos muito difíceis, mas o segredo não deixe de acreditar, não deixe de confiar e não deixe de perseverar. Persevere, porque vocês vão vencer como eu também tenho vencido. Olha, se esta conversa que eu estou tendo aqui, Kadai, está te abençoando aí do outro lado, curta, comenta, compartilha, envia esse vídeo para outras mulheres que precisam também ouvir isso. Essa palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, porque o que Deus tem para você é o mesmo Deus que está na vida da Dai, também está na minha vida. E a gente pode contemplar de verdade, né, os milagres de Deus. Sim, eu não sei o que você está precisando, se você está precisando do marido para te ajudar, se você está precisando do amigo para te ajudar, se você está precisando do consolador. Você pode chamar ele do que você quiser. Então convide ele para fazer parte da tua história, que você também vai sair mais do que vencedora. É isso aí. E ó, não se esqueça, você foi chamada para florescer, mesmo em meio à dor. Gente, foi muito bom mesmo estar aqui com você, Dai. Obrigada. Eu que agradeço. Olha, não caminhe sozinha. Por diversas vezes a gente pensa, eu vou caminhar sozinha porque eu dou conta, porque eu não preciso de ninguém. Para com isso. Você precisa de ter outras pessoas. Futuramente a gente vai falar sobre um outro tema muito importante, de que a gente não precisa ter pessoas para caminhar. A gente nunca faz nada sozinho. A gente precisa de pessoas. Então busque uma comunidade de mulheres na sua igreja ou em algum curso, alguma coisa, mas não ande sozinho. Não, quantas vezes eu passei por Arturo e quem foi o meu socorro? A Elizabeth Amorim, eu ligava para ela e ela me socorria. Imagine se eu estivesse sozinha. Então, para isso que Deus, né, ele prepara amigos, ele prepara amigos mais chegados do que irmãos. E ela foi uma grande amiga ali no meu processo e ela tem sido. Então, não ande sozinha. Busque ter alguém para você compartilhar, alguém para poder te orientar. Sim, verdade. E a gente vai pegando sempre a experiência de uma com a outra, compartilhando. E aquilo que ela aprende eu compartilho e aquilo que eu aprendo também a gente compartilha. E a gente vai vendo a multiplicação de Deus nas nossas vidas, daquilo que Deus tem feito. Olha, cada testemunho, cada promessa. Então é isso. Dai mais uma vez, obrigada, que Deus te abençoe. E até um próximo programa, se assim o nosso Criador nos permitir. Fiquem com Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.